Saudações, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e está começando mais um Game Shark aqui na Loading. Lucas Arras, como você está hoje? Hoje eu estou particularmente feliz, Bruna Penilhas, porque a gente vai mostrar cultura para este povo, como diria a Débora dos Falsetes. Ô louco, a gente sempre mostra cultura pra esse povo, mas hoje é um pouquinho especial porque eu sei que é uma franquia que você gosta bastante. Galera, o Game Shark de hoje é sobre Dragon Quest, porque essa franquia comemora 35 anos em 2021, mais velha que eu, então é justo a gente destrinchar aqui os jogos, né? Bom, Dragon Quest possui 11 títulos principais e outros spin-offs que somam mais de 50 jogos lançados até hoje, não é pouca coisa não. Os games da série principal contam com sempre uma mesma trama, uma mesma base. Você controla um herói que precisa salvar um mundo que é cheio de monstros, mas igualmente colorido e aconchegante. Dragon Quest também é uma franquia que sempre inspirou uma sensação de aventura, e muito disso se deve ao trabalho de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, que cuida dos visuais e da aparência dos personagens de Dragon Quest. E no programa de hoje a gente vai desvendar aí alguns dos principais destaques do jogo, da franquia aliás, e no terceiro bloco tem gameplay com Claudio Prandoni. Isso mesmo, Bru. E essa história começa lá em 1986, quando a Enix ajudou a definir o subgênero de jogos de RPG japoneses, que a gente chama de JRPGs, ou JRPGs, pode falar assim. E foi justamente com o primeiro Dragon Quest que saiu nesse ano, já ajudando a estabelecer a fórmula do que seriam esses RPGs criados no Japão, que tem combates por turnos, que você reúne geralmente muitos aliados, né, que compõem uma party, em uma aventura sempre num mundo muito colorido e muito recheado de fantasia. E até hoje, a base de gameplay de Dragon Quest é usada por RPGs feitos no Japão ou com influências do país. É o caso de, por exemplo, Final Fantasy, Pokémon e Persona. A gente diz que Dragon Quest criou os JRPGs porque jogos de RPG já existiam na década de 80. Só que eles eram muito diferentes do que a gente conhece atualmente, né, Lucas? Isso porque os games eles eram geralmente jogos de computador, que era uma plataforma caríssima na época, e eles eram muito limitados, porque eram baseados em texto sem apelo visual, então não tinha muito aqueles bonequinhos, não tinha muita cor, você tinha basicamente uma gameplay preta, cheia de números, cheia de estatísticas durante a sua aventura. Esses jogos eles tentavam reproduzir, na verdade reproduziam friamente a experiência que os jogadores tinham com os livros, né? Quando você senta numa mesa com amigos para jogar RPG, onde basicamente você tem estatística e dados, só que aí no caso sem amigos, né? Então era uma coisa meio fria, gélida e solitária, Bru. E os RPGs de computadores, eles não tinham nenhum caráter lúdico, então não fazia sentido trazer esse tipo de gameplay para os consoles caseiros como o Nintendinho, né? Todo o gameplay precisaria ser repensado e foi isso que o Yuji Horii fez. O criador de Dragon Quest pegou elementos de RPG, como mudança de níveis, encontros aleatórios com inimigos, estatísticas e batalhas por turnos, e os colocou em um mundo colorido, enorme e com uma história de fantasia para contar e para ser mais apelativo. O primeiro Dragon Quest conseguiu unir a complexidade dos sistemas viciantes de um RPG de mesa com a fantasia e a leveza que os jogos do Nintendinho tinham na época. Todo aquele apelo visual do Mario, por exemplo, né, que não existia nos computadores, e aí eles conseguiram fazer essa união. E eu acho que a maior vitória de Dragon Quest, a maior vitória aí, o melhor plano que deu certo do Yuji, foi realmente trazer o Toriyama para ajudar a criar Dragon Quest, né? O Toriyama ele já estava publicando Dragon Ball na época, e não só estava publicando, como Dragon Ball era o mangá mais famoso do Japão naquela época. Então conseguir essa adição para o projeto de Dragon Quest com certeza chamou muita atenção para o jogo, né? E enfim, o Toriyama tem todas as suas qualidades que a gente conhece, ele realmente sabe desenhar personagens, bro. E ele realmente colocou o coração dele em Dragon Quest, porque desde lá da época a gente tem personagens e principalmente monstros que são muito característicos e perduram até hoje. Sabe uma coisa curiosa, Lucas? É que o Akira Toriyama ele só aceitou fazer Dragon Quest
porque ele não tinha ideia do que era um RPG. O mangaka, ele não gosta de ficar muito tempo trabalhando na mesma obra. Vide a relação que ele tem com o próprio Dragon Ball, né? Apesar de Dragon Ball ser uma franquia muito longa que dura até hoje. E hoje, com 35 anos e 11 jogos mais tarde, o Toriyama disse que ele não aceitaria novamente trabalhar com Dragon Quest se ele soubesse o tempo que a franquia duraria. Entrou de Sincero, gaiato. pelo menos, né? Caraca. Totalmente entrou de gaiato, né? Porque Dragon Ball ele dá aquelas, não, faz aí o GT, deixa que eu cuidar da minha vida. Mas o interessante é que se a gente olhar o trailer do Dragon Quest XI, que é o jogo principal mais recente da franquia, a gente ainda reconhece todo o apelo que os jogos tinham nos primeiros títulos, né? Que é aquela sensação que eu costumo dizer que é quase um respiro, assim, que você olha e você suspira pra Dragon Quest, porque realmente é uma história de aventura que envolve os visuais, envolve a trama, envolve a trilha sonora, tudo isso te ajuda a embarcar naquele mundo, que apesar de ter monstros e batalha, é muito leve. E assim, desde sempre a história assim, foi algo muito profunda em comparação com os jogos da época. O primeiro Dragon Quest saiu no mesmo ano que o primeiro The Legend of Zelda e o primeiro Castlevania, que eram jogos com limitação de desenvolvimento de personagens muito grande. E o Dragon Quest nasceu já com um bom desenvolvimento de personagens, com mundo aberto, então realmente foi um diferencial pra época. Em Dragon Quest você controla um herói que é encarregado de derrotar o diabólico Dragon Lord e um dragão também para salvar a princesa sequestrada. Parece até um pouquinho o Mario aí, nesse sentido de princesa e salvar princesas, né? O game tem algumas limitações de diálogo e de animações e você só pode controlar o protagonista, não dá pra você administrar uma party. E você enfrenta um único monstro durante as batalhas. Olhar para o primeiro Dragon Quest agora, a gente percebe que é um jogo meio arcaico sim, mas a gente não pode diminuir a importância dele para a época e para a história dos videogames e do próprio gênero que a gente está falando, que são os JRPGs, né, Lucas? A própria Enix tinha na época essa percepção de que poderia fazer mais com a franquia e realmente fez, né? Para corrigir todas essas limitações que você citou, Bru, a empresa lançou alguns meses mais tarde Dragon Quest 2, que aí já permitia ao jogador controlar até 3 personagens em uma party, tinha batalhas contra grandes grupos de monstros e a história seguia mais ou menos o mesmo caminho. Você controlava um herói que era descendente do primeiro protagonista, né, do primeiro Dragon Quest, e teve uma adição muito legal que, enfim, perdura até hoje no mundo dos RPGs, que o Dragon Quest 2 apresentou um sistema de checkpoints, né? Também tinha viagens marítimas que pescou de algum dos RPGs de computador e, assim, o principal elemento que foi aprimorado foi o mapa, que estava muito maior aí no segundo jogo. Quando o Dragon Quest 2 foi lançado, a série já tinha tido seu primeiro filho, se assim pode dizer. Isso porque o primeiro Dragon Quest inspirou diretamente a criação do primeiro Final Fantasy, que saiu naquele mesmo ano pela Square, né? E aí rapidamente o Final Fantasy se tornou o principal concorrente de Dragon Quest. Só que pelo menos no Japão não teve quem segurasse o papai dos JRPGs. Em 1988, Dragon Quest 3 foi lançado, parando todo o país, literalmente. O lançamento foi uma febre que levou à lotação de lojas em todo o país. Em pouco menos de 8 horas, Lucas, Dragon Quest 3 tinha vendido 1 milhão de cópias físicas. É absurdo isso. As empresas do Japão reportaram, inclusive, que funcionários faltaram ao serviço para comprar o jogo. E olha só, a polícia japonesa prendeu mais de 300 jovens por vadiagem, porque eles faltaram à escola para garantir uma cópia do jogo. E tá errado. Bru, e esse frenesi foi tamanho que por muito tempo existiu um boato no Japão que o governo ia criar uma chamada Lei Dragon Quest, que ia impedir o lançamento dos jogos em dias de semana. Isso é um boato, mas a história verdadeira não deixa de ser tão legal quanto. Na verdade, o criador Yuji Horii, quando viu tudo que aconteceu com o lançamento de Dragon Quest 3, ele se sentiu mal e tomou uma decisão. Os jogos da franquia principal não seriam mais lançados em dias de semana, mesmo em quinta-feira ou sexta-feira, que são dias clássicos para lançamento de jogos. Todos os jogos de Dragon Quest, desde Dragon Quest 3, saem aos sábados, que é um dia
pouco comum, né, para lançamento de jogos, mas aí que ninguém precisa faltar ao trabalho ou faltar aula para ir comprar seu Dragon Quest. Dragon Quest 3 foi um marco porque ele conclui a história iniciada nos 2 jogos anteriores e serve como uma prequel do primeiro game, mas também ele vai mais a fundo nas mecânicas de RPG. O jogo permite ao jogador criar seus próprios personagens, escolher uma classe para cada um deles e montar uma party. Entre as classes estavam as mais defensivas, como os lutadores, e também as mais ofensivas de suporte, como os magos. E assim, mesmo sendo o terceiro capítulo da franquia, Dragon Quest 3 ainda ajudou a definir o gênero dos JRPGs. O começo desse jogo, é muito curioso isso, mas ele começa com você dentro do seu quarto, você acorda com sua mãe te chamando, a sua mãe diz que seu pai tá sumido, mas que você deve partir em uma longa jornada. Se a gente parar pra pensar, esse é o começo de cada Pokémon lançado até hoje, né? Mudando muito pouco. Sim. Então, e de muitos outros RPGs, o que deixa aí um pouquinho mais clara a influência que Dragon Quest tem na franquia Pokémon. Inclusive, Dragon Quest tinha toda uma mecânica de captura de monstros também, né? Uhum. E falando em Pokémon, Dragon Quest V foi lançado em 1992 para o Super Nintendo, apresentando justamente essa mecânica aí em que o jogador podia capturar mais de 40 tipos de monstros com os quais você batalhou durante a campanha. E aí toda vez que você lutava com um monstro, existia a chance dele querer fazer parte do seu time. Não dá pra ter certeza que essa mecânica influenciou Pokémon, mas vale mencionar que ela existiu antes de Pokémon, né, Lucas? Não, totalmente. E assim, eu acho que é muito aquela questão de influência meio de duas vias, porque Dragon Quest também surfou no sucesso dos jogos de Pokémon. A Enix lançou um spin-off com Dragon Quest que se chama Dragon Quest Monsters, que é totalmente focado nessa mecânica de capturar monstros, batalhar com monstros. E mais recentemente, agora, a Enix, que agora é Square Enix, né, se uniu com a Square, ela anunciou um novo jogo mobile para Dragon Quest que se chama Dragon Quest Walk. E assim, é um Pokémon GO no mundo de Dragon Quest. Em resumo. Sim. Bom, o primeiro bloco do Game Shark está acabando. No segundo bloco, eu e o Lucas vamos continuar a desbravar os jogos de Dragon Quest. Então não sai daí. Segundo bloco do Game Shark começando, estamos continuando a destrinchar a franquia Dragon Quest, que é uma das maiores franquias do Japão, só que ela teve um pouquinho de dificuldade de expandir a popularidade fora do país. Isso porque séries como Final Fantasy e Persona são muito mais famosas no ocidente, enquanto Dragon Quest enfrenta até hoje problemas para publicar os jogos traduzidos do japonês pela procura não tão alta dos títulos em inglês, né, Lucas? Vamos tentar entender por que isso aconteceu. Porque esse RPG que ajudou a definir um subgênero não é tão famoso e tão conhecido assim no ocidente. Primeiro que o primeiro Dragon Quest, ele demorou 3 anos para chegar até o ocidente, né? Até a América, bro. Ele foi ser lançado em 1989 e assim, já era um game completamente defasado. E não só isso, como o primeiro jogo chegou muito tarde, todos os jogos subsequentes também demoraram um pouquinho para desembarcarem no ocidente. Outro problema, bro, é que Dragon Quest foi lançado no ocidente com outro nome. Ele foi chamado aqui de Dragon Warrior. Isso porque a Enix temia um processo por direitos autorais, já que Dragon Quest era o nome de um jogo de tabuleiro aqui. Então eles preferiram mudar o nome da franquia, mas também não ajudou em nada em fazer ela ser conhecida por aqui. Uhum. E a Enix tinha dificuldade de publicar os jogos de Dragon Quest no ocidente naquela época. Em comparação, Final Fantasy se beneficiou de um acordo com a Nintendo para a publicação de games localizados no ocidente. O fato de Final Fantasy ser referência para JRPGs no ocidente é puramente uma questão de timing. Isso porque quando o Nintendinho foi lançado, o primeiro Dragon Quest era o jogo que todos estavam jogando. Só que quando o PlayStation saiu, o Final
Fantasy VII era o game do momento, enquanto Dragon Quest ganhava títulos apenas em japonês. É natural que pra galera aqui as memórias de infância estejam mais relacionadas com Final Fantasy e não tanto com as histórias de Dragon Quest, né, Lucas? É uma franquia nichada aqui no Brasil, especialmente. Totalmente, Bru. A franquia da Dragon Quest só passou a investir no ocidente mesmo a partir do 8º título, né? Lá com Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King, que foi lançado em 2004 no Japão, Bruno Penilhas, e só chegou aqui nos Estados Unidos em 2005. Esse foi o primeiro jogo da franquia em 3D e contou com a ajuda do pessoal da Level 5, que é um estúdio que a gente conhece por Ni no Kuni. Level 5 tem uns trampos bem bacanas, inclusive Ni no Kuni é lindíssimo. Bom, Journey of the Cursed King tem muitos minigames, finais alternativos e traz de volta a captura de monstros para a franquia. O jogo teve novamente Akira Toriyama envolvido ali na criação dos designs e com uma curiosidade dessa vez. Dragon Quest VIII tem uma mecânica em que os personagens podem acumular raiva para dar ataques mais fortes. Você conseguiu associar? A ideia lembra bastante o conceito do Super Saiyajin que Toriyama criou pro Dragon Ball. Toriyama é bem serelepe, né, Bru? Ai. E tem uma curiosidade, Bru, que até hoje tem Dragon Quest que não foi lançado no ocidente, como é o caso do Dragon Quest X. Ele é um MMORPG que foi lançado apenas no Oriente, então só está disponível em línguas orientais. E assim, é um jogo que parece ser promissor. Nunca joguei por motivos óbvios, não sei japonês, mas o que a gente vê do jogo é que ele tem todo um sistema de jobs inspirados na franquia, tem todos os personagens que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos. E assim, como o Dragon Quest X não chegou por aqui, quase que o Dragon Quest XI também não chega. Pois é, o Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age foi lançado para o 3DS no Japão em 2017, só aparecendo por aqui em 2018 já no PlayStation 4 e nos PCs, e recentemente saiu uma versão para o Nintendo Switch também em 2019. O Yuji Horii pediu que os fãs continuassem comprando o jogo para garantir que novos títulos fossem localizados para outras línguas além do japonês, mas meu brother, não é tão simples assim, né? Para comprar o game, a galera também precisa curtir a franquia e conhecer a franquia. Bru, o que a gente sabe até agora é que Dragon Quest XI vendeu mais ou menos 5 milhões de unidades, o que é um número ok, né? É bom. Tá ali, é bom, Sim. O jogo ele se passa novamente num mundo aberto, muito colorido, como a gente falou que os jogos sempre estão nesse ambiente, né? E você dessa vez é a reencarnação do herói da luz que precisa salvar o seu reino. O game tem facilmente aí, Bruno, umas 150 horas de conteúdo. Então você vai andando de cidade em cidade, cada cidade tem seu problema, e aí você resolve o problema e geralmente conquista um novo aliado nessa cidade. Vale a gente cravar que Dragon Quest talvez seja uma das franquias mais tradicionais do mercado. Isso porque Final Fantasy mudou o estilo das lutas para uma dinâmica com mais ação. A gente viu essa mudança mais pontual ali com Final Fantasy XV. Só que Dragon Quest ainda mantém os combates por turnos como eram nos primeiros títulos. O que mais chega perto de uma mudança, assim, de uma novidade mais diferenciada, assim, são as câmeras e as movimentações, que são livres durante as batalhas, apesar de obedecerem o seu momento de atacar e o momento do inimigo atacar também. Pro bem ou pro mal, Dragon Quest é uma franquia que parou no tempo. E assim, tanto nessa questão do clima fantasioso dos primeiros títulos, como também em mecânicas, né? Os jogos são jogos ainda estritamente por turnos. E assim, tem gente que gosta, mas tem gente que pede um pouquinho mais, né, Bruno? Vale a gente mencionar também que talvez o jogo mais conhecido do Yuji Horii no ocidente não seja um Dragon Quest específico, mas sim Chrono Trigger. Em 1995, além do meu nascimento, aconteceu uma coisa pontual aí pro gênero de RPGs. O criador de Dragon Quest, ele se uniu ao produtor de Final Fantasy, o Hironobu Sakaguchi, e também ao Akira Toriyama para criarem esse que é um dos RPGs mais aclamados de todos os tempos. E aí essa união fantástica de desenvolvedores para um único projeto mais tarde ficou conhecida como a Equipe dos Sonhos. Olha, Lucas, eu ainda não joguei Chrono Trigger. Esse é um jogo que passou pra mim do Nintendinho, porque eu já falei aqui várias vezes, eu ia na locadora, eu só queria ver Mario, Donkey Kong, jogo do Rei Leão e jogo do Aladdin. Eu não sabia que Chrono Trigger existia. Eu preciso jogar, eu preciso botar isso em dia, mas tem uma questão, uma revelação que eu vou fazer aqui em rede nacional. Eu não sou a maior fã de RPG por turno.
Bro, e tem que gostar um pouquinho, porque jogos de RPG antigos, eles precisam de grind, precisam de um certo tempo de dedicação, são muitas horas, mas Chrono Trigger até hoje é um jogo muito atual, tá? É um jogo que te emociona, te envolve, olha, obra-prima, equipe dos sonhos, como você bem disse. Mas agora voltando a falar de Dragon Quest, Bru, até que essa franquia poderia ter sido muito conhecida aqui no Brasil. Isso porque o desenho que adaptava o mangá de Dragon Quest foi exibido na TV aberta, aqui no SBT em 1996. O desenho se chamava Fly, o Pequeno Guerreiro. Passava no programa do saudoso Sérgio Malandro e nas manhãs de sábado do SBT. A questão que... E foi bem mesmo, porque... Como a gente viu, o título do desenho não tem nada com Dragon Quest. A marca Dragon Quest foi removida do título de Fly, o Pequeno Guerreiro. Isso porque as primeiras dublagens aí, elas foram feitas na época em que a franquia se chamava Dragon Warrior aqui. Então, qual é a questão, Bru? Como a franquia de jogos chegou no ocidente com o nome de Dragon Warrior, não tinha sentido colocar Dragon Quest na dublagem europeia de Fly, o Pequeno Guerreiro, então acabou o nome do jogo ficando de fora da sua adaptação animada. Sim, a animação até que fez sucesso, mas era muito difícil você conseguir relacionar o Fly com o Dragon Quest, se você não conhecesse os jogos, né? Era praticamente impossível. E nesse desenho a gente segue as aventuras de um garoto de 12 anos chamado Dai, que sonha em ser um herói. O personagem foi rebatizado de Fly no ocidente por um motivo bem simples. Para evitar a associação com a palavra die, que é morrer em inglês, rolou essa mudança aí de nome. Essa adaptação ela cobriu cerca de 10% do mangá mais famoso de Dragon Quest no Japão. E assim, Fly, o Pequeno Guerreiro não é a única adaptação da franquia. A gente tem ainda outros filmes, tem o filme da Netflix e tal. E assim, ela é a mais conhecida porque realmente adaptou a obra mais memorável de Dragon Quest, que é o Dragon Quest The Adventure of Dai, um mangá publicado entre 1991 e 1996 na Shonen Jump. Tem uma curiosidade aqui, é que esse mangá vendeu mais de 50 milhões de unidades no Japão. É impressionante. É impressionante o tamanho de Dragon Quest no país. Inclusive, tem mais números, mas a título de comparação, Dragon Quest The Adventure of Dai vendeu mais que Cavaleiros do Zodíaco. Pô, bom, essa animação ela não teve diretamente o envolvimento de Akira Toriyama e do próprio criador de Dragon Quest, mas usou a base que os dois artistas criaram na franquia nos games. Uma coincidência é que a clássica abertura de Fly aqui no Brasil foi cantada por Rodrigo Firmo, que também é a voz do primeiro tema de Dragon Ball Z, saudoso tema, inclusive. Xalá, era maravilhoso, né? Essa música é ótima. Dragon Quest The Adventure of Dai ganhou uma nova adaptação em anime, já que o desenho Fly, o Pequeno Guerreiro, acabou não adaptando toda a obra, e ela pode ser vista inclusive por gente aqui, o pessoal brazuca que assistiu o desenho no SBT, porque ela tá legendada na Crunchyroll. Então quem quiser pode fazer a assinatura aí e conferir essa nova versão de um dos animes mais famosos baseados em Dragon Quest, bro. Olha, e atualmente vale mencionar que a Square Enix tem vários projetos da série Dragon Quest em desenvolvimento, incluindo um Dragon Quest XII e Dragon Quest The Adventure of Dai, um action RPG com um herói do anime. Você tá empolgado para esses lançamentos, Lucas? Tô muito empolgado e vale mencionar aqui, bro, que a Square Enix marcou um evento para falar de Dragon Quest, para falar dos 35 anos da franquia. Ele acontece na semana que vem, então é bom ficar ligado. Eu tenho meu palpite, eu acho que eles vão vão mostrar mais do Dragon Quest Monsters novo. Então, vamos ver aí o que vai ser. Dragon Quest vem cada vez aparecendo mais, o Dai virou um personagem do Jump Force, a gente também tem a adição do Hero no Super Smash Bros. Sim. E a gente sabe que tem o Dragon Quest 12 em desenvolvimento, então esses 35 anos da franquia tem tudo, para fazer a série ficar cada vez mais conhecida. Galera, agora o Game Shark vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque no próximo bloco tem gameplay de Dragon Quest 11 com Claudio Prandoni.
Galera, antes da gente prosseguir pro gameplay de Dragon Quest XI, eu tenho um recado especial. Eu sei que alguns de vocês já conhecem o Bites, que é esse snack de chocolate crocante da Cacau Show que a gente não consegue parar de comer. Eu tenho certeza que você já pausou um game ali pra comer um Bites e até no jogo online, quando você morreu, dá uma beliscadinha rapidinho. O que eu quero falar pra vocês é que tá rolando um festival de Bites com um preço especial pra você se deliciar. Olha só, são 2 bytes de 100 gramas por R$ 15,90. Você não vai querer perder, né? Essa é uma ótima oportunidade para você aproveitar e conhecer os novos sabores de bytes. Olha só, agora tem o bytes de paçoca, que é uma delícia. Tem também o bytes de iogurte de morango, chocolate branco para quem é muito fã, e chocolate ao leite crocante. Mas essa promoção aqui é só para Cacau Lovers, o programa de benefícios para quem é apaixonado pela Cacau Show. Então aproveita e começa a fazer parte. Para fazer isso, basta entrar em www.cacaoshow.com.br ou ir até uma loja, se cadastrar, virar um Cacau Lover e dar um upgrade na sua paixão por bytes. Afinal das contas, não tem nada mais gostoso do que jogar o seu game favorito com um bytes do seu lado. Vai lá comprar agora, aproveita. Cacau Lovers, a Cacau Show do seu jeito. Esse recado da Bruna me deixou com um pouco de fome, viu, Bru? Se puder, manda um Bites aqui pra Salvador também. Mas estamos de volta com Game Shark, porque agora estou aqui com o maravilhoso Cláudio Prandoni, porque chegou a hora do nerd que não toma banho ficar feliz. A gente vai jogar Dragon Quest XI, não é isso mesmo, Prandas? Seja bem-vindo ao Game Shark. É isso aí. Muito obrigado. Só pra fazer a errata, eu tomei banho hoje. Fale por você. Não, mentira. Né? Ainda não é sábado, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, Pranda, você... Mas é isso, diga. Não, ia falar que você já tá aí num campo lindíssimo deste jogo, que é o Dragon Quest XI, que é bonito, viu? Sim. Qual que é o lance? Eu preferi trazer aqui pro programa hoje um gameplay um pouco mais avançado, porque pra quem quiser conhecer o Dragon Quest XI, tem uma demo gratuita que dá pra baixar e jogar, e é justamente o comecinho do jogo. E RPG japonês, a gente sabe que é aquela coisa, né? É muito lento, é muita conversa, muito papo e tal, muito filminho. Então preferi trazer uma parte um pouquinho mais avançada, já aqui com exploração, com batalhas, com treta rolando, pra gente mostrar pra galera como é que o jogo funciona mais ou menos, né? O tempo que a gente tem aqui é muito pouco pra um jogo de dezenas e dezenas de horas como Dragon Quest XI. Mas já dá pra dar um gostinho. Não, pra quem tá em casa, esse é um investimento que vale, viu? Se você tá procurando um jogo pra jogar muito, você tem aí fácil umas 150 horas de gameplay no Dragon Quest XI e com situações bem diversas, né? Você tem muitas cidades, o mundo é muito grande desse jogo. E por mais que seja tudo mais ou menos igual, você vai chegando numa cidade, vai resolver um problema, mas é um jogo que é divertido e gostoso. Você chegou a zerar ele, Prandias? Não cheguei a zerar, ele é muito, muito grande mesmo. É ali pau com Persona 5, eu diria, em termos de duração. E assim, aqui a gente tá jogando a versão de Play 4 do Dragon Quest XI convencional, não é aquela edição S que saiu depois, que tem algumas melhorias e tudo. E estamos jogando no Play 5, então tem um loading um pouquinho mais ligeiro, né? Demais. Eu amo o design do Hiro desse jogo. Ele tem esse cabelo tão perfeitamente cortado, tão ceboso. Eu acho ele maravilhoso. E lembrando que está disponível em outras plataformas também, né? Tem no Game Pass, tem no Switch, tem no PC. Sim, hoje em dia... o que é curioso, né? Porque no passado o Dragon Quest era uma franquia de acesso um pouco mais restrito, né? Durante muito tempo foi exclusivo de Nintendo, depois virou exclusivo de PlayStation, e agora com o 11 meio que deu uma espalhada, uma democratizada, eu diria. Não, demais. Eu acho que esse jogo ele ficou mais acessível também em termos de gameplay, né? O Dragon Quest geralmente é muito ligado a um grinding, você tem que ficar batalhando muitas vezes contra os inimigos para upar o nível. Esse jogo ele tem os inimigos meio soltos no mapa, né? Então você escolhe quando você quer iniciar uma batalha. Eles ficam aí, espalhadinhos, e aí você vai de encontro a eles. E eu acho engraçado que todos os inimigos são muito curiosos, né? Você tem aí um javali de chapéu de bruxa. É um elenco muito, muito variado, são inimigos até bem clássicos, bem
bem pitorescos. Eu acho que com Dragon Quest XI, a Square Enix fez um trabalho muito legal de se esforçar para trazer o jogo pro Ocidente novamente. Algo que eles fizeram no passado com algum sucesso com o Dragon Quest VIII, na minha opinião, na época do Play 2. Acabaram largando mão um pouco e voltaram com tudo no Dragon Quest XI. No Japão, a gente sabe que é um fenômeno tremendo, né, a franquia, mas acho que só com o 11 que realmente começou a vir com mais força pro Ocidente. O 8 lá atrás fez isso, e, enfim, a gente não viu a Square Enix repetir até chegar o 11. Agora eu queria perguntar uma coisa pra você, Prandas, que eu sei que você é muito apegado a Final Fantasy VII, um erro histórico, porque Dragon Quest é melhor, mas qual é a sua primeira lembrança com a franquia? Com a franquia Dragon Quest, não é nem de jogo. Primeira lembrança é aquele anime que passava no SBT, né? O Fly. Fly. É muito boa essa musiquinha. Que era Paz e o Inimigo Destrói. Porque é um anime baseado em Dragon Quest, né? Tem os monstros de Dragon Quest, tem as magias e tudo mais. E assim, pra mim era só o Fly na época, né? Não tinha essa noção de que era Dragon Quest. Aí depois só fui entender que a série existia e tudo mais quando tava pra sair o Dragon Quest VII. Porque eu vi nas revistas, tinha os previews e tudo mais. E ele tava pra sair perto do Final Fantasy VII, que foi um jogo que fez eu me interessar muito por RPG japonês. Ele acabou atrasando, quando saiu. Ele é um jogo um pouco difícil, assim, ele é muito longo, muito texto. É um jogo que não é tão... os gráficos não são tão impressionantes como Final Fantasy VII era na época, mas já entrou no meu radar, tanto que depois veio o Dragon Quest VIII, eu já fiquei bem de olho no Play 2, um baita jogo lindo, e aí foi indo, né? Aí já comecei a acompanhar. Eu demorei muito pra descobrir que o Fly era Dragon Quest também. Nossa, demorei anos. Eu lembro e falei, gente, como assim? Como é que pode? É o sentimento de muita gente também que não fez essa ligação. Aí está no mercadozinho. Uma coisa que eu acho uma pena no Dragon Quest XI é que apesar dele ser super acessível em várias plataformas e ter várias mecânicas que tornam ele um pouco mais agradável, mais fácil de encarar, é um jogo que não tá em português, né, Raiz? Ele não tem legendas em português do Brasil, tá aí em inglês, e é um jogo que tem muito texto, então acaba exigindo aí um pouco mais de boa vontade de quem vai encarar. Por mais que a gente saiba e tal, entenda inglês, é uma experiência um pouco cansativa, né? Realmente são muitos diálogos. Eu acho que ajudaria muito mais a gente desligar a cabeça e curtir a história se a Square fizesse a boa e trouxesse em português. Acho difícil isso acontecer, Prandinhas, porque a gente sabe da dificuldade também da franquia chegar em inglês, inclusive. Dragon Quest XI quase não chega aqui. A gente não sabe como é que vai ser com Dragon Quest XII, mas sabemos que ele existe, está no horizonte, não sabemos quando chega, espero que chegue também pra gente aqui no Ocidente. Olha, tomara que isso mude, porque, se o Final Fantasy VII Remake trouxeram em português, eu acho que a tendência... O Final Fantasy XV também tava, né? E a tendência é que isso continue na série, espero que acabe chegando também pro Dragon Quest, porque, é um jogo muito legal, o 11 especialmente tem todas essas qualidades aí que a gente já descreveu, a gente tá aqui explorando vários cenários muito bonitos, enquanto eu tô um pouquinho perdido, mas só de leve. Então, seria legal que ficasse mais acessível mesmo, né, pra galera. Esses gráficos estão muito bonitos, viu? Nossa senhora, não lembrava que esse jogo era tão bonito assim não, Prandas. É exuberante, né? Ele tem essa vibe meio de anime 3D. Nossa, totalmente. E eu acho uma adição legal nesse jogo é que você pode colocar a câmera no modo livre, né? Então você consegue andar com o personagem durante as batalhas. Ah, sim. Não que isso mude muito, porque elas continuam por turnos. E até é engraçado que o jogo Final Fantasy tá super mais ocidentalizado hoje, no sentido de ter uma luta super dinâmica, com ação. E Dragon Quest não mudou praticamente nada em todos esses 35 anos. Talvez seja uma das franquias mais conservadoras que a gente tem. Pelo menos, né, vendo de fora, a nível de RPG ou a nível de franquia mesmo. E eu acho que aí acaba também residindo uma das forças da série, viu, Lucas? Porque durante muito tempo, na verdade, Final Fantasy e Dragon Quest eram rivais, né? Final Fantasy era da Square, Dragon Quest era da Enix. Eventualmente, as duas empresas se fundiram, os rivais viraram irmãos. E eu acho interessante como a Square Enix parece fazer essa distinção. Enquanto o Final Fantasy é o jogo
da inovação, de tentar coisas diferentes e tudo mais, eu sinto que o Dragon Quest é o jogo mais tradicionalzão. É onde eles preservam essas tradições, então tem um pouquinho para todo mundo. Quem quer modernidade, tem o Final Fantasy. Quem quer a tradição, tem o Dragon Quest. A Bruna de casa... A Bruna Penilhas está aí, como você de casa, assistindo a nossa gameplay e tá fazendo uma reclamação aqui, Bruna. Tô falando, soltando a bronca pra Square, falando que nem Kingdom Hearts tem tradução para o português, tem localização em português do Brasil. Cara. Square podia fazer a boa demais, né, Frandinhas? E ela tá corretíssima nessa reclamação, porque assim, tem um monte de boneco da Disney. O Mickey fala português, o Pateta fala português, por que não pode falar português no Kingdom Hearts? Tá certa a indignação. Ó, você pegou o cavalo aí. O cavalo, inclusive, você pode dar um golpe mais forte nos inimigos quando você se aproxima e você tá em cima deles. Eu aprendi isso recentemente, depois de 80 horas de jogo. Acho maravilhoso. Eu queria recuperar as minhas energias, porque eu tô fraquinho aqui. O jogo ele é cruel, né? Se você deixar você morre fácil. Aprendiz, a gente tá chegando ao fim do nosso tempo, mas antes eu queria que você desse uma dica aí pra quem ficou interessado em conhecer a franquia Dragon Quest. Qual é hoje a melhor porta de entrada? É o Dragon Quest 11? É o Dragon Quest Monsters, que é um spin-off muito interessante, tem batalha tipo Pokémon. Qual é o recado que você dá final pro pessoal de casa que ficou mais curioso, quer conhecer Dragon Quest? Ó, pra quem quer conhecer, acho que o lance é jogar o Dragon Quest XI. Acho importante de reforçar, né, que cada Dragon Quest é uma história separada, né, que nem Final Fantasy. Você não precisa jogar os outros 10 Dragon Quests anteriores para jogar o 11. Cada um é uma história separada. E é legal também que hoje em dia você tem alguns Dragon Quests para celular, inclusive alguns que estão free to play. Um lançamento recente é o Dragon Quest Tactics, que dá para baixar de graça no celular. É uma experiência diferente, né, do que a gente está acostumado a ver nos Dragon Quests tradicionais, mas pode ser uma boa porta de entrada aí para esse universo. Recado dado, anotação dada, não sabia que tinha Tactics para celular, vou até procurar. Prendas, muito obrigado por aproveitar, né, de mostrando esse Siri maravilhoso aí, lindíssimo. Agradecer sua presença aqui no nosso Game Shark. Nosso programa tá acabando por hoje, mas a gente volta a partir de segunda-feira, às 1h15 da tarde. Prendinhos, beijo no coração. Beijos. Tchau pra você de casa também.